Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico, porque só o Senhor é Deus e eterna a sua bondade de geração em geração. Que a bondade e a graça do nosso Deus repouse sobre a sua vida, sua família, seu coração, por onde você andar neste dia, que o Senhor te acompanhe, te guarde, te livrando de todo mal. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pelo seu carinho, por você nos seguir e nos acompanhar na Rádio Sara Brasil FM, também no nosso canal do YouTube, Café com Maná, e no Spotify também. Tá bom, queridos? Deus abençoe você. Um abração ao Denis, que nos coloca e nos tira do ar. E um abração ao meu amigo Bispo Robson. Bem-vindo. Tudo bom, Kennedy? Pastor Kennedy, os nossos ouvintes, que Deus possa abençoá-los poderosamente, que a mão do Senhor esteja com vocês, todo o Brasil, né? Nós estamos juntos e hoje, mais uma vez, juntos, né, para falarmos, conversarmos e, enfim, debatermos assuntos que, com certeza, vão edificar, vão despertá-lo, né, para que possa olhar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, olhar com um olhar diferente para a realidade que está ao nosso redor e, especialmente, que a tua esperança cresça em Deus. Só para aproveitar aqui, né? Vou pegar a devocional da Bispa Lúcia, Romanos 8, 28, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. E vai colocar aqui na devocional que quando amamos a Deus e estamos em harmonia com seus propósitos, podemos ter a certeza de que nada em nossas vidas é por acaso. Uma promessa de confiar plenamente em Deus. É isso aí, né? É verdade. Que bênção, viu? É maravilhoso. Nós recebemos diariamente o devocional da nossa bispa, acordamos com o devocional, passamos o devocional para todos os nossos grupos e igrejas, né? Então, é muito bom a gente já acordar imerso na palavra de Deus, né? E melhor ainda é a gente depois ainda continuar meditando na palavra. Muitos dos devocionais da bispa se tornam inspirações para as minhas pregações, sabia? Muitos mesmo. Os assuntos, a abordagem, a forma. É por isso que é importante estar envolvido, né? Envolvido numa igreja, envolvido com cobertura espiritual, né? Sendo alimentado, despertado. Eu entendo que essa é a questão, né? Ser despertado. Muitas pessoas me parecem que ainda estão dormindo, né? Então, é fundamental estar acordado e vamos dizer assim, atento a tudo que está acontecendo. As devocionais nos ajudam nisso, né? Verdade. E aqui, gente, é um programa diferente dos outros, porque somos em 5, e a cada dia é um programa de debate, é um programa de conversas, de opiniões, de N assuntos que vai desde a filosofia, a economia, matemática, fé, ciência, às vezes futebol, né, Bispo Robson? Já que futebol a gente fala pouco, né, porque é o que está mais polêmico, então a gente não tocamos muito nesse assunto, né, entendeu? Mas conversamos sobre vários posicionamentos da igreja, unidade, começamos a falar de unidade e não chegamos na unidade, né? Entendeu? Não chegamos a levantar alguns pontos de unidade indivisível da igreja, né? Para os dias de hoje, porque são assuntos realmente que não se esgotam, e isso é maravilhoso, é muito bom. Eu agradeço a cada um que participa, a cada comentário ali no YouTube, é bem importante, a gente fica lendo, né? E eu quero já agradecer a participação de todos que estão agora ali, já estão entrando, participando, dando bom dia aqui, tá? E hoje o tema é do Bispo Robson, né?
Chegou o Bispo João, Shalom, graça e paz. Tudo bem, Bispo? Bem-vindo. Salve, Pastor Kennedy, salve, Bispo Robson, salve, ouvinte da Sara Brasil, nosso querido companheiro do YouTube, Denis. Aí estamos, né? Neste dia frio, aí tô vendo que vocês não estão com frio aí, mas aqui em Porto Alegre tá... Hoje de manhã estava 9 graus, para você ter uma ideia. Às 7 da manhã, quando, né, a gente estava saindo de casa hoje, 9 graus. Tá bom para você ou não? Que maravilha. Chimarrão aí é à vontade, né? Café com um cafezinho. Aqui em São Paulo, 13 graus, né? Aqui tá 13 graus. Tá frio, sim. Tá frio também, tá frio. Dentro de casa tá um pouquinho melhor. Bom, vamos lá, né? Vamos para o assunto. Isso, vamos lá. Eu vou pegar um assunto de filosofia. Eu vou pegar um versículo primeiro, depois eu vou mostrar um conceito de Santo Agostinho, que ele criou, que chama Teoria da Iluminação. Né? Mas vamos começar com o versículo que está lá em 2 Coríntios 3,6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa expressão, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Santo Agostinho ele criou? Né? Ele diz que o ser humano nasce como uma tábua rasa. Então, por natureza, todo ser humano nasce sem conhecimento inato. É isso que ele diz. Todo saber é desenvolvido a partir das experiências e com base nas sensações que temos. Então, ele vai construir essa teoria, né, que é uma teoria de ideias, de compreensão da existência do mundo, sensível e inteligível, através, né, das ideias divinas. Ele chama de teoria da iluminação. O que ele diz? Que Agostinho demonstra que somente de Deus o homem pode receber conhecimento. É o mesmo de dizer que Deus ilumina a razão para que o pensamento seja coerente, correto, portanto verdadeiro. Veja, Deus ilumina a razão para que o pensamento seja coerente, correto e verdadeiro. O que vocês dizem? É isso mesmo? É assim que se constrói o conhecimento? E uma outra pergunta, essa é a mais importante. O homem racional hoje, o homem moderno, que luta por conhecimento, que busca conhecimento, ele tende a ficar mais endurecido, mais distante de Deus? Conhecimento humano, tá? Se ele não tiver iluminação do Espírito, ele tende a ficar mais crítico, mais indiferente às coisas do reino? Pode começar. É um tema interessante, né? Porque como é que a gente conhece a verdade? Acho que esse que é o tema, né? E as pessoas chamam isso de epistemologia, né? Que é um nome difícil, né? Um nome, como é que a gente fala? Feio, né? Porque ele é grego, né? Episteme significa conhecimento, ciência. Então, a epistemologia seria o estudo de como a gente conhece a realidade, né? Para o crente, isso é interessante você perceber, né? Como é que você chega a uma conclusão, se Deus falou, Deus não falou, por exemplo, né? Nós vemos muito essa afirmação no meio evangélico: Deus falou comigo, né? Deus me falou, né? Como é que eu sei que Deus me falou? Essa é basicamente uma questão de conhecimento, né? Uma questão de eu saber se é real a minha afirmação ou é imaginação o que eu estou falando, é fantasia o que eu estou falando. Como é que as pessoas falam, cada um tem a sua verdade, né? Mas, na verdade, cada um tem a sua opinião, né? A verdade, ela é uma só, né? Se as opiniões divergem, a verdade não diverge. A verdade é uma só. E as opiniões é que são muitas. E como saber, né, dentre essas várias opiniões, qual que é a verdadeira? Eu creio que esse é o ponto que nós vamos debater hoje aqui. De que maneira o homem chega ao verdadeiro, ao real conhecimento das coisas? Como é que você sabe? Ontem eu estava conversando com uma irmã
ela me perguntava uma questão que aflige muito os solteiros, né? Como é que eu sei que eu devo me casar com tal ou tal pessoa? Você vê como essa questão é importante, né? Nós estamos debatendo aqui. Como é que eu sei? Né? Porque saber é diferente de ter uma opinião, né? O verdadeiro saber é quando você está seguro. Você tem uma forma segura de você afirmar que uma coisa é assim ou é assado, né? Essa é a vontade. Como é que eu sei que esta é a vontade de Deus? Eu ir para uma outra igreja, eu mudar de cidade, eu mudar de trabalho, são todos temas. Eu só estou abordando isso para mostrar como é importante, né, o tema que o Robson trouxe, né? Mas já falei demais, aí vou passar para o Hugo, né, para que o Hugo fale um pouquinho sobre isso. Bom dia! Opa, salve, salve! Gente, que benção estar aqui hoje, né? Depois desse feriado maravilhoso. Eu creio que tudo que a gente percebe, né? Tudo que a gente entende sobre a vida, ela precisa, para mim, tem que ter dois referenciais muito claros. Como encontrar a direção, a escolha certa, a decisão certa. Eu creio que isso é o que a Bíblia revela sobre a ação do Espírito Santo em nós, né? Porque uma das ações do Espírito Santo é de conselho. E o conselho é exatamente isso, que me ajuda a escolher da maneira correta. E quando nós escolhemos, nós temos que sempre ter o balizamento da letra, que é a palavra. A palavra acaba sendo o meu norte, né? meu limite de escolha, né? Aquilo que vai definir, olha, escolher para esse lado está certo. Né? Quando eu decido ser fiel, por exemplo, a palavra está me escorando, a palavra está me protegendo, a palavra está me orientando a tomar aquela decisão. E, é claro, a minha percepção diante de Deus, né? Porque a sensação que a gente tem quando está fazendo uma escolha. Lá em Colossenses diz, a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. Então, eu creio que esses dois balizamentos, né? A palavra como letra e essa certeza, essa confiança interna de que eu estou fazendo a coisa certa, pela minha comunhão com Deus, pela minha intimidade com Deus. Mas sempre fica, vocês perceberam que sempre vai esbarrar na questão subjetiva, acaba esbarrando na pessoa, né? Quando uma escolha, vou mudar de cidade, isso não tem nada a ver com certo e errado, isso tem a ver com uma opção que a pessoa toma, né? Então ela vai ter que, a Bíblia diz, na multidão de conselheiros a sabedoria, que tenha paz no seu coração e que não ofenda a palavra. Eu acho que aí você vai encontrando um caminho que vai te levar à escolha certa. Mas é um tema desafiador, viu, Robson? Desafiador esse tema. Verdade, concordo. Bem-vindo, Bispo Hugo. Essa teoria, né, é uma teoria da iluminação. Ele atribui o conhecimento divino a uma centelha de iluminação do espírito no homem. Ele afirma que é necessário uma iluminação de Deus, né? E que o homem, buscando esse conhecimento, quando ele busca esse conhecimento, ele precisa dessa luz. Uma vez o Bispo João falou aqui, se eu não me engano, da experiência de Agostinho. Eu acho que ele traz muito dele nisso, né? Nessa teoria, né, Bispo João? Você falou um pouco da história dele há um tempo atrás, né? Da experiência, de quem era Agostinho antes e o que ele se tornou. Tem muito a ver com a experiência de vida dele, porque ele viveu numa época muito, muito diferente da nossa, né? Numa época assim, de outros costumes, em que os valores eram diferentes, em que a teologia era muito importante, né? A teologia e a ciência, elas andavam juntas e era muito, muito, muito importante, né? Então havia um peso da teologia na sociedade de uma maneira muito forte, então havia uma influência, e aí ele traz essa união da teologia um pouco com a ciência, né, para falar dessa iluminação, mas ao mesmo tempo que ele tenta explicar, também não é claro, porque é algo divino, né, é algo sobrenatural. O apóstolo Paulo, ele orava para que os olhos do entendimento humano,
né, para que o homem tivesse esse entendimento, né? Por isso eu me ponho de joelhos, para que vocês venham conhecer a verdade, tenham uma sabedoria espiritual, esse entendimento, né, que vai além da razão, que vai além da realidade, da ótica, da onde os nossos olhos podem enxergar. Esse conhecimento, ele vem mesmo da palavra, ele vem do céu, né, vem dessa fonte que é o Senhor. Mas, realmente, é um assunto desafiador aqui. Eu acho que nós vamos ter... Chegou a Bispa Jussara agora, nossa poeta, né? Entendeu? Nossa artista plástica, desenhista, cantora, pianista. Good morning, Bispa. Bom dia. Não, bom dia. Salve. Ai, salve. Shalom, isso. Shalom. Bem? Tudo bem? Como é? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Oi, Jussara, bem-vinda. Abraço para vocês aí. Ai, abraço. Maravilha. Bem-vinda, Bispa. Então, eu coloquei o tema. Ontem eu estava... Não, anteontem, estava discutindo com um pastor. Ele dizia o seguinte: olha, o homem racional, quando ele diz racional, o homem que busca conhecimento, Paulo fala de letra, né? Logos, letra, mas a ideia de letra, logos, para os filósofos, foi um primeiro conceito criado que quebrou aquele conceito dos mitos. O que são mitos, né? Então, uma doença. Qual a origem da doença? É um Deus. O Deus tal que criou... Então, tem uma narrativa para justificar a origem de alguma coisa, da chuva, da falta de colheita, e criou-se mitos, né? Então, os filósofos gregos, eles foram quebrando os mitos através das discussões da ciência, foram descobrindo e foram anotando, foram registrando, e entra a letra, né? Entre o logos, entre os primeiros conceitos que foram trazendo o homem para uma outra construção, né? De mundo, de vida, de visão, e o homem se tornou cada vez mais racional, e a gente chega num ponto da sociedade moderna que a razão, ela é primordial, fundamental, quer dizer, ser racional, ser alguém inteligente, capaz, que estuda, que busca conhecimento, fundamental. Só que a pergunta, né, tá voltada a isso, porque, conversando com o pastor anteontem, ele disse o seguinte: quanto mais racional nesse sentido, mais embrutecido para Deus, né? Aí entra as universidades, entra os conceitos, entra os intelectuais. O que vocês me dizem disso? Né? Deixar para o Bispo João e a Bispa Jussara responder, né, dar continuidade. Vocês entendem que o homem racional se afasta de Deus? A letra mata? Eu creio que o conhecimento, né, a partir do intelecto, é um conhecimento limitado, né? A razão, ela vai te levar a um conhecimento que é mais respeitado, né? Hoje o homem racional, ele é mais respeitado, né? O conhecimento científico é o conhecimento que é mais, hoje, respeitado pela sociedade, pela quem é culto, né? Ele leva em conta que o conhecimento científico é o mais, na realidade, é o único, para a maioria das pessoas, que pode ser ouvido, né? Tem muita gente que, se não passar pelo crivo científico, nem te ouve, né? Mas eu vejo que é limitado, né? Porque, por exemplo, o conhecimento das coisas espirituais, né? Não vem pela razão, né? Vem por uma outra via. Então, o conhecimento, se você for só pela razão, ele vai ser um conhecimento limitado. O conhecimento espiritual, ele vem por vias espirituais, né? Pela parte da tua conexão com Deus, o teu espírito. Tem questões que são mais também vindas pela intuição, né? O conhecimento, por exemplo, que vem através da arte, né? Já é uma faceta mais intuitiva do ser humano, né? Então, eu acredito que a pessoa que
se acha dona do conhecimento porque ela é muito racional, ela está equivocada, né? Porque ela está limitada e não sabe, né? Porque ela não vai estar sendo ali abrangente, né? Ela vai ter parte do conhecimento. Muitas vezes ela não ouve, né, quem é intuitivo e está perdendo de aprender questões importantes, né? Ela não ouve quem é espiritual e está perdendo de aprender questões relativas à fé, né? E às vezes se acha mais importante do que a pessoa que tem fé e está perdendo coisas até muito mais relevantes. O conhecimento científico, ele é o conhecimento, vamos dizer assim, mais seguro, né? Porque você pode demonstrar, né? Eu acho que, mas ele não é o único conhecimento. Eu acredito que esse é o erro, né? Bem na linha do que a Jussara está falando. O problema é quando você diz que o único conhecimento existente é o conhecimento demonstrável, verificável, né? Que é o conhecimento científico. Você perde uma gama enorme de possibilidades de conhecer a realidade, né? Porque a realidade não é só a realidade material. O conhecimento científico, ele se limita à realidade material, porque a ciência procura dar explicações naturais aos fenômenos naturais, né? Se procura estabelecer causas naturais para os fenômenos naturais. É isso que é o conhecimento científico. Enquanto que nós temos uma enorme gama de outras realidades na vida que não são, como é que eu posso dizer, alcançável pelo conhecimento científico. A arte é uma delas, né? Como é que você vai saber se algo é bonito, se algo é feio? A ciência não tem como te dizer isso. A ciência, por exemplo, a ciência pode te dizer como abortar, ensinar um médico como abortar, mas a ciência não vai dizer para o médico, não vai esclarecer para o médico se abortar é o bem ou o mal. As questões do bem e do mal, a ciência não pode responder, né? Então, eu perdi aqui a conexão com a câmera, não sei, por alguma razão, ela voltou. Isso é muito importante entender, né? Que há as esferas da existência que a ciência não alcança. A ciência não alcança o mundo sobrenatural, não alcança a via transcendental, porque a ciência se limita ao material, né? A ciência, ela se limita à natureza, né? Aquilo que está dentro da esfera natural. Então, tudo aquilo que está além, né? As questões do bem e do mal, né? As questões da beleza ou do feio, as questões relativas às verdades morais, né? A ciência não tem resposta para isso, e é importante entender isso. Por isso que é importante essa abertura do coração para a verdade revelada, né? Existe uma verdade que não é científica, existe uma verdade que é revelada por Deus, né? Eu acho que é um pouco disso que Agostinho fala quando ele fala na teoria da iluminação, né? Acho que é isso. Muito bom. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vemos toda a exposição do apóstolo Paulo, né, para culminar dizendo que nós temos a mente de Cristo. E ali ele coloca claramente, né, que quando ele pregou, ele não se baseou em sabedoria de persuasão humana. Não era um argumento humano. E no versículo 14 de 1 Coríntios, ele diz que o homem natural, né, o homem que não tem essa conexão que a Jussara acabou de colocar, essa intimidade com o Espírito de Deus, ele não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu creio que você colocar o ilimitado dentro do limitado não casa, não entra, não coincide, né? Não há como você perceber o que é ilimitado em uma mente limitada. A razão ela está limitada pela matéria, ela está limitada pelo que é provado. Só um ponto em relação a isso. Não acho que a razão está limitada. Eu acho que a razão é um instrumento que pode ser iluminado tanto pela ciência quanto pela revelação. Porque é através da racionalidade. A fé ela é racional.
A fé, ela é racional, porque a fé vai iluminar a razão, porque a razão é mais ou menos a lente com que você vai enxergar, entendeu? O problema não é a razão, o problema é você limitar a razão apenas ao verificável materialmente, né? E a razão, mesmo quando ela vai ser revelada por Deus, porque a Bíblia ela vai nos revelando a vida, né? Ela vai nos revelando a verdade, e a nossa mente, às vezes, mesmo iluminada, ela não percebe o todo, né? É impossível a gente perceber o todo. A gente vai perceber sempre em parte, né? Como diz lá em 1 Coríntios 13, que em parte conhecemos. Então, nós vamos sempre conhecer em parte daquilo que vai se revelando e vai sendo revelado. Né? Então, eu concordo com o João, mas sempre haverá um limite, né? Porque assim, em parte conhecemos. Sim. Agora, o que eu acho que é importante a gente perceber hoje no nosso debate é a necessidade que nós temos quando Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, as Escrituras, precisamos entrar em contato com as Escrituras, entrar em contato com o que está escrito, mas é importante nós temos a ação do Espírito de Deus, que Ele nos revela, né? Eles que nos dão essa sabedoria que transcende a razão humana. Eu me refiro às questões materiais, né? Então, eu creio que isso que é o belo do Evangelho, né? É você poder buscar Deus e você entra naquele momento com um entendimento, e quando você levanta, você sai com outro entendimento. Como aconteceu com Ana, né? Ana dobra os joelhos, chora, clama, estava angustiada, aflita, a visão dela é que ela era estéril e aquilo ali ficaria na vida dela. Mas quando ela derrama aquilo diante de Deus, ela ora a Deus, a mente dela se abre para uma esperança que ela não tinha. E a Bíblia diz que quando ela se levanta, o semblante dela já não era mais o mesmo. Quer dizer, ela entendeu algo diferente que ela não entendia antes da oração, né? É impressionante. Então, interessante. Essa passagem é uma das mais impressionantes que tem na Bíblia. É muito forte, muito forte. Salmos 18, 28, vocês estão falando aqui, me vem aquela música, abra os olhos do meu coração, né? Eu quero te ver. E Salmos 18, 28, porque fazem... Essa é antiga, irmão. É antiga. E ainda veio outra, ainda assim, aquela, derrama a luz nas minhas trevas, sei que vive o Senhor e bendita seja a minha alma, exaltado seja o Deus da minha salvação. Né? Eu estou aqui... Seja minha lâmpada, né? Oi? Não é bendita, isso. Seja minha lâmpada, né? Veio assim na memória aqui, né? Se eu soubesse operar, eu colocaria de fundo. Essa luz é no coração. Isso. Seja o Deus da minha salvação. Eu estou aqui explodindo com esse louvor no meu coração, mas eu não vou cantar hoje. Eu não vou cantar agora, depois eu vou. Essa luz... Só a Celinha suporta, viu, Kendi? Por favor. Mulher, deixar o Bispo Hugo cantar. Tem coisa que só a Celinha suporta. A gente não vai aguentar, não. Essa luz, essa iluminação, ela é no coração, né? Ela é interessante. Nós temos os olhos do rosto, da face, e temos os olhos no coração. Os nossos olhos da face tem a ver com a vista. Eu não tenho uma vista boa, né? Eu uso óculos, mas eu posso ter uma visão excelente. Ou eu posso ter uma excelente vista, ver longe, e ter uma péssima visão. A visão tem a ver com essa luz que Agostinho fala, né? E o salmista fala assim: o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, né? Nas minhas trevas. Existem trevas em nossos corações. Trevas no sentido de obscuridade, falta de entendimento, de conhecimento. Eu não sei o que fazer nessa situação, eu não sei qual decisão, eu estou numa encruzilhada da vida, como eu vou reagir, me comportar, né? Tem momentos que a gente fica aflito antes de uma reunião, antes de um encontro, porque naquele momento ali a gente não tem essa luz, essa iluminação, e aqui o salmista fala que o Senhor derrama luz, ele derrama a luz, ela ilumina, né?
O Senhor, eu gosto muito de falar aquele versículo que fala da palavra que é a lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, e ela é luz, quer dizer, para os nossos caminhos. Nós não andamos na escuridão. Quando nós temos isso que Agostinho fala, mas essa busca, ela não é essa busca pelo conhecimento. Me parece que Agostinho entendeu ou entende que pode trazer, que buscando esse conhecimento racional na sua época, inevitavelmente se chegaria a essa luz, porque essa luz vem de Deus. Né? Me parece que ele quer, eu lendo assim parte, né? Estou lendo em parte, que ele me fez entender isso, que o homem naquela época, buscando conhecimento através do estudo, ele não tem como ele não chegar na verdade em Deus. Se é isso, eu discordo um pouco, porque hoje o conhecimento em algumas instituições ele é provocado para tirar o homem da vontade de Deus, enquanto que naquela época, como a teologia, eu disse antes, era muito influente, né? havia essa corda que puxava o homem para Deus no conhecimento, né? E é interessante isso, porque, poxa, mas é difícil imaginar como era o estudo da época pelo conhecimento, totalmente diferente do de hoje. Havia uma influência muito forte da igreja naquela sociedade, na época de Agostinho, a influência que nós não vemos hoje, né? Então, as pessoas estudavam já com uma conotação cristã muito forte da existência de Deus ali. Então, ele traz essa teoria que em parte, sim, é verdade, né? Mas o que eu quero deixar aqui nesse meu ponto é que Deus, ele abre os olhos, sim, do nosso coração. Ele abre, sim, os olhos, né? Ele derrama luz quando não temos direção. Ele traz entendimento, ele traz revelação. Existe, sim, uma luz que ela é acesa no coração, e é pela palavra. Por isso que o salmista fala, a lâmpada é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra, ela ilumina, ela incendeia, né? Ela incendeia a alma, incendeia o coração, e ela vai iluminando, e de repente você está vendo o que você não via, mas não são com os olhos naturais, é com os olhos da fé. Você começa a ver algo que você não estava enxergando. Meu Deus, estava aqui e eu não via. Por quê? Por causa da palavra. Precisa ter essa palavra dentro de nós, porque aí parece que vai queimar, e quando queima, se torna aquela candeia, né? Que não pode ser escondida, né? Aí brilha dentro da alma do ser humano. Muito bom. Eu estava me lembrando de um trecho de um livro em que o autor diz o seguinte, né? Ele vai separar a importância dos sentimentos e somente a razão, tá? A pura lógica. Então ele fala assim, olha para uma cachoeira, uma pessoa apenas racional, lógica, ele vai dizer ali, H2O. Ali é água, mas H2O. Ele vai pegar a composição e friamente ele vai colocar o que representa aquilo ali. Se você pegar uma pessoa emotiva, uma pessoa movida pelos sentimentos, e aí entra a importância do sensível, né? Que foi colocado pela Bispa Jussara, né? Ele vai dizer assim, não, aquilo ali, olha que lindo, olha a cor, olha como é que é. Ele vai colocando os sentimentos, e os sentimentos vão pintando uma imagem daquela cachoeira colorida, bonita, perfeita, maravilhosa. Então, o racional, apenas o lógico, pode tirar a beleza das coisas, né? E ser limitado no sentido de alcance das revelações de Deus. Santo Agostinho, ele estava trabalhando exatamente isso, né? Que a nossa mente precisa da iluminação do Espírito, né? Precisamos de revelação. Revelação é muito importante. Só que o homem, apenas o homem natural, racional, ele não valoriza, né, essa questão nem de Deus, nem revelações, nada do que ele não entende, que não pode ser provado, para ele tem valor, né? Depende claro, do grau de racionalidade do que ele valoriza. Agora, tem um outro ponto que eu queria colocar para a nossa discussão aqui, que é o contrário, tá? Aí entra as igrejas.
porque não sei se vocês já tiveram algum tipo de discussão com outros irmãos de outras denominações, mas eu já tive, e é interessante, esse assunto acaba entrando na importância da Bíblia. Olha só, né? Alguns afirmam que cristãos não precisam se aprofundar no conhecimento, e muito menos estudar teologia, porque eles dizem o seguinte: a letra mata, o espírito vivifica. Aí, nessa perspectiva de a letra mata, acúmulo de conhecimento, né, isso realmente prejudica a experiência com o Espírito Santo? Acho que vocês conhecem, né? Denominações que valorizam a experiência. Não, olha, nós não nos aprofundamos na Bíblia, no estudo da palavra, nada disso. Nós buscamos apenas direção e revelação. O que vocês me falam sobre isso? Quer falar? Na minha opinião, né, é muito importante o conhecimento, né? Porque acho que o conhecimento vai te levar à verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? E quem vive baseado muito em experiência, eu creio que vai se afastando da verdade, né? Ele vai tendo experiências e vai tendo opiniões a partir dessas experiências, e a gente vai vendo que ele vai concluindo muitas inverdades, né? A gente vai ouvindo relatos, né, das pessoas que são muito baseadas em experiências, e esses relatos, eles vão se afastando da palavra de Deus, né, daquilo que a palavra de Deus orienta. Então, eu creio que... É um desequilíbrio místico, né? Que o misticismo vai levando a pessoa para longe da palavra de Deus, né, da verdade de Deus, né? Porque o conhecimento é libertador, né? Ele vai te libertando de você mesmo e das mentiras da tua alma ali. E as pessoas vão se baseando muito no que elas acham, né? No que elas acreditam que deveria ser, né? Nas impressões delas. E nosso coração é muito enganoso. E a Bíblia é a verdade a respeito de Deus, né? Quem realmente Deus a vontade dele está explícita ali. E não só a palavra, mas também conhecimento sobre todas as coisas, né? Como é importante você conhecer tudo, né? Eu gosto, assim, de ter conhecimento sobre todas as coisas, porque aquilo ali eu vejo Deus se revelando também, revelando a verdade sobre todas as coisas. Eu tenho muito interesse de saber de onde que veio aquilo. Quando alguém está me falando sobre algo, eu quero saber de onde que veio aquilo. Por exemplo, eu vou ler um livro da Bíblia, eu quero saber onde que aconteceu aquilo, né? Quem que escreveu, aonde que ele estava quando ele escreveu, que lugar que era esse, como que as pessoas eram, de onde que veio aquilo ali, qual é a essência daquilo, né? E porque eu vejo que o conhecimento, ele vai revelando ali para você algo fantástico, né? Coisa que você tua mente nunca passou pela tua mente, e aquilo vai te libertando da ignorância, né? Porque a ignorância é um mal terrível, né? E você vê que as pessoas mais ignorantes, a meu ver, né? Que são mais levadas pelo misticismo, né? Porque elas vão se perdendo na ignorância delas. Elas vão tendo impressões a respeito de Deus. Eu acho que Deus visita mesmo as pessoas, porque Deus visita independente de qualquer coisa, né? Se a pessoa buscar Deus, Deus vai se revelar. Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas e por conta da ignorância dela, ela vai interpretando de uma forma errônea ali. Distorcida, né? Distorcida aquilo que Deus está falando, né? Então, é muito importante, né, o conhecimento, porque você vai aí avaliando, vai discernindo, não, isso, Deus não pode estar falando isso porque a palavra de Deus diz o contrário, né? Não, isso não tem relação com aquilo, você vai ali fazendo esse filtro, né? É interessante isso com relação a essa questão de você ter uma régua, né? Você precisa de uma régua para medir aquilo que você está concluindo, né?
Como é que você vai saber se tua conclusão é boa ou ruim? A gente erra, né? A gente precisa de uma régua. Né? E se você parar para pensar, o pecado de Adão e Eva, qual foi? Já pararam para pensar nisso? Que foi um pecado ligado a isso que nós estamos debatendo? Porque a Bíblia fala que a árvore que eles não podiam comer era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, quem vai definir o bem e o mal? Essa era a árvore, né? Era uma questão de... eu creio, né, pela interpretação do texto, né, que o que estava em jogo ali é quem tem autoridade para dizer se uma coisa é certa ou errada. É isso, basicamente. É o homem ou é Deus que vai dizer o bem e o mal? É porque a árvore era sobre o bem e o mal. E se a árvore era sobre o bem e o mal, quando o que Adão fez foi gravíssimo, porque Adão tirou da mão de Deus a autoridade para dizer se o aborto é o bem ou o mal. Né? Por exemplo, estou dando aqui um exemplo bem claro. Né? Na verdade, se o poliamor, né? Hoje nós estamos na moda do poliamor. O poliamor é o bem ou o mal? Quem que vai decidir isso? É Deus ou é o homem? Foi esse o pecado que deu origem à nossa tragédia, né? A tragédia humana de nós estarmos aqui hoje gemendo, porque o homem resolveu tirar da mão de Deus a definição do bem e do mal. E é por isso que a sociedade hoje sofre. A definição, Deus falou assim para Adão, olha, aqui fazendo uma como é que fala? Uma paráfrase, né? Do relato do Gênesis. Olha assim, ó, o bem ou o mal sou eu que decido. No momento que você quiser decidir o bem e o mal, você está se divorciando de mim, né? Então, o homem da Idade Média, né, que o Ken está falando, o homem da época de Agostinho, ele tinha a palavra de Deus como régua. Era a palavra de Deus que definia o bem e o mal. Né? Já o homem moderno, ele é mais como Adão. Ele tirou da mão de Deus, ele tirou da autoridade de Deus a definição do bem e o mal. É o homem que decide hoje o que é o bem e o que é o mal. E ele não aceita a palavra de Deus. Ele não aceita que Deus decida. E por isso nós estamos nessa confusão. Nós vivemos hoje numa Babel, né? Você sabe que Babel significa confusão, né? O lugar onde Deus confundiu as línguas. Nós vivemos hoje numa Babel, é uma bagunça, né? Todo mundo decidindo bem e o mal. Cada influencer é uma figura que decide o bem e o mal, influenciando um monte de gente com um monte de mentira. E qual que é a régua para a gente saber quem que está falando a verdade? A única régua que nós temos é a Bíblia. A única régua que nós temos é a palavra do Senhor. É por isso que não dá para você confiar num cara que fala que não dá para você levar... você não tem que aceitar a Bíblia mais, ou que a Bíblia não é bem isso. Não, a Bíblia é a única regra, a única salvação que nós temos é a palavra do Senhor. Para essa Babel que nós vivemos hoje. Concordo. E é interessante quando você vê pessoas que são, como disse a Jussara, né, que vivem, conduzem sua vida espiritual, sua vida cristã pela experiência. E a gente percebe, principalmente pessoas que mexem com o mundo espiritual do mal, né? A turma da libertação. De certa maneira, eu percebo, né? Eu converso com algumas pessoas que passam a lidar com esses espíritos imundos, as maldições, aquela libertação de coisas do passado, alianças feitas, né, com as trevas. E aí a pessoa vem, eu já vi pessoas fazendo libertação, e você questiona, vem cá, mas como é que você chegou a essa conclusão, a esse princípio, essa maneira de fazer essa libertação? E geralmente a pessoa faz isso baseado em uma experiência. E nem sempre aquela experiência tem confirmação na palavra. Muitas vezes na orientação de um demônio, né? No ensino de um demônio, né? Um demônio que falou que tinha que ser daquele jeito, né? Exatamente. Quer dizer, mas o que mais me chama a atenção é que essas pessoas, elas têm uma vida de muita luta, de muita dor, de muita, às vezes, tragédias, porque eu sempre digo que esse mundo é um mundo desconhecido, é um mundo misterioso, né? O mundo das trevas.
Eu gosto muito dessa coisa que o João disse, né, do homem criar sua própria ética, o homem dizer o que é certo, o que é errado, é a grande destruição da humanidade. Quando o homem se colocou no direito de definir o que é certo e errado, ele gerou o caos, essa Babel que o João está colocando, porque o homem ele é muito inconstante. As situações, a pressão, como aconteceu com Saul ali, né, que ele, pressionado pelo povo, ele ofendeu a palavra, ele feriu a palavra de Deus. Então, Arão também, né? Arão foi no momento de pressão, né? Exatamente. Quando o povo pressiona, você tende a... Né? A pressão da vida, né? O meu filho fez uma música, ele diz: maldito é o homem que confia no homem, né? E um homem com fome é um perigo. A música dele fala isso, né? Do Daniel Juan. Um homem com fome, ele vai pecar, né? Ele vai quebrar princípios, né? E a gente já vê isso em várias dinâmicas, né? A gente vê quando o caos entra numa sociedade, entra a violência, entra toda a estupidez humana, o homem perde senso do que, até o mesmo que ele acha certo e errado, ele viola, porque ele está sendo pressionado. Por isso que é fundamental, eu creio que essa passagem de Gênesis, capítulo 3, quando eu escrevi um livro chamado Poderoso Mundo Invisível, eu coloco ali que aqui é a chave da vida. Que se o homem entende isso, ele quebranta o coração e volta para o Criador. E ele vai submeter as regras do Criador, porque o homem em si, pelas pressões, pelo seu passado, pela sua história, pelas dores que vive, ele vai negociar o próprio certo e errado que ele definiu. Pessoas falam assim, não, o certo é isso, o errado é isso. Na pressão, ela ofende o seu certo e errado. Então, por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser tocada, ela não pode ser negociada e nem de forma nenhuma ressignificada. Que Deus nos livre desses teólogos, desses malucos, me perdoa a palavra, mas que fazem proposta de a gente tocar no que é absoluto e o que é a única salvação para a humanidade são os absolutos da palavra de Deus. Você tira nossos pés de uma rocha e põe numa areia movediça da opinião humana. Não tem como. Eu quero só mandar um abraço aqui aos nossos irmãos amigos que estão nos acompanhando no YouTube, tá? Rafael Bastos, Jacinara, Lisiane, Rafael, Carla Gasparotto, a Mary Emiliano, Nayara Cristina, Vitor Hugo, entendeu? E todos aqui comentando, mandando um bom dia, um abraço para cada um de nós. Obrigado pela participação de cada um, é muito importante, tá? A sua participação, a sua opinião. O Rafael escreveu: temos hoje médicos, advogados, professores, etc., que uniram sua expertise humana com a dúvida, eu acho, né? O resultado, na minha opinião, é sempre mais equilibrado e satisfatório. Ciência e fé unidas. Creio que o equilíbrio é essencial para manter o conhecimento e a espiritualidade em um perfeito estado de harmonia, né? Interessante, muito bom. Muito bom, obrigado pela participação de todos. Divulgue o nosso canal para a gente ir crescendo a cada dia mais e aprendendo também. É interessante como o programa nos edifica e nos ensina, né? Eu estou aqui desesperado para ouvir o programa novamente, porque já me veio 3 temas de pregações ouvindo vocês comentarem. Né? Eu fico assim, todo o programa, meu Deus, minha mente começa a ferver e a borbulhar de ideias, né, de temas, e esse é um tema interessante. Essa palavra que o Bispo João trouxe agora em relação à árvore, né, e a Babel, né, a escolha do homem em ser Deus, em decidir o bem e o mal, é interessante. A gente poderia, não vamos ter tempo de nos aprofundarmos nisso hoje, mas é isso que está acontecendo bem nos nossos dias, né? O homem é o Deus, o homem é o seu próprio Deus, o homem é o seu próprio governo, né? E o homem construiu uma Babilônia, né? Porque dentro dele é só confusão, é só trevas, né? Aí são trevas, densas trevas que há no ser humano. Aí começa a ansiedade, aí vem tudo isso, a ansiedade, a falta de paz, o medo, o suicídio, o desespero, tudo isso por falta do conhecimento da verdade, né? O homem busca apenas
um conhecimento, o conhecimento natural, mas o conhecimento acerca de Deus, isso foi anulado, né? Isso é esquecido, é resistido nos dias de hoje. E aí o homem entra nessa profunda dor, né? Um profundo abismo, né? Dentro dele mesmo, é um buraco que não tem fim, e ele não consegue sair. Eu vejo isso acontecendo na sociedade. Por isso a gente está realmente próximo do fim. Quanto mais próximo do fim, né, mais as trevas têm esse poder, esse domínio, e a gente vê a humanidade caminhando a passos largos para isso. Tudo porque o homem se esqueceu de Deus, né? O homem se divorciou, como diz o bispo João, pediu divórcio, separação do Senhor nosso Deus. 5 minutos. Uma forma muito, só para terminar, né? Uma forma muito, muito boa de você entender a diferença entre a ciência e a ética, né? As pessoas usam muito uma figura que eu acho que é bem ilustrativa. Ele diz assim: olha, a ciência pode ensinar você a fazer a bomba atômica, mas a ciência não pode dizer se você tem que lançar ou não a bomba atômica em Hiroshima. Isso aí vai ser uma decisão humana. E essa decisão não tem ciência que vai te dizer. Não tem ciência que vai te dizer se você pode ou não pode lançar a bomba. Isso é uma decisão ética. É uma decisão sobre o bem e o mal. E aí, para decidir sobre o bem e o mal, a ciência não vai te ajudar. A ciência pode te orientar, dizer, olha, isso aqui é isso aqui é isso. Agora você tem que decidir se você vai fazer ou não. Né? Então, para isso nós precisamos de uma régua, de um parâmetro, de alguém que nos diga, né? E é isso que a palavra de Deus nos orienta. Muito bom, né? É a origem do pensamento. Existe uma matéria dentro da filosofia que chama Origens do Pensamento. E aí mostra exatamente isso, né? Os tempos, como foram divididos, né? Como é que era na Idade Média, depois veio, né, uma outra época em que a racionalidade se tornou o centro, né, do pensamento e a forma racional de pensar. Não que esteja errado, acho que nós temos que voltar nos mesmos conceitos de Tomás de Aquino. Ele entrou num momento muito inteligente, muito interessante. Ele disse o seguinte, que nós temos que conciliar razão e fé. Então ele mostra isso, né? Razão e fé. Nós vemos o esforço do bispo Rodovalho, né, em criar uma forma de conciliar isso, né? Ele está fazendo agora os podcasts dele, muito interessantes, né? Onde ele trata isso, né? Ele traz pessoas ali para falar sobre ciência e ele está juntando isso com conceitos de fé, né? E não dá para desassociar, realmente concilia, né? E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus com esse olhar, a gente percebe que a palavra de Deus é perfeita. Ela é perfeita, ela é a régua que vai nos ajudar realmente a conduzir a vida, é a verdadeira... Né? O Criador tem a ética correta. É que a ciência mudou um pouquinho esse negócio, né? Ao invés de ser certo e errado, ela coloca verdadeiro e falso. Aí muda um pouquinho os conceitos, verdadeiro e falso. Mas amém, que bom, né? Estou terminando o programa, só vou também me despedir, passar para os demais também, dar uma última palavra. Deus abençoe a todos que nos ouviram, que o Senhor possa fortalecê-los e iluminar, né, a mente de cada um de vocês, trazendo revelação e revelando as verdades santas. Deus é... Não casa, vá para a igreja. Ô, bispo, pode falar, bispo. Eu só quero dizer, né, que a palavra é nosso alívio, né? A palavra é nosso referencial, é nossa segurança. Que Deus nos dê graça para cada vez mais conhecê-la e submeter a ela. Isso vai te levar à vida eterna. E quem experimenta isso em sua própria vida, testifica dessa verdade. Que Deus abençoe a todos aí. Amém. Vá para a igreja, não fique em casa, vá adorar, vá servir o Senhor, vá ser cheio dessa paz, dessa unção, dessa graça da palavra de Deus. Amém? Um abraço a todos. Deus abençoe, que Ele te ilumine, que as trevas, né, do teu coração aí sejam dissipadas
pela luz da palavra. Um grande abraço. Um abraço a todos. Shalom. Deus abençoe. Shalom, shalom. Deus abençoe. Amém, Denis. Um abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.